Pode aceitar. Mateus 3, verso 7. Para nós orarmos, depois nós vamos direto para o batismo. Mateus 3, versículo 7. João Batista, profeta João, o último da era dos profetas, que Jesus disse que foi o maior de todos os profetas. Eu poderia perguntar para você, por que João Batista é chamado por Jesus o maior de todos os profetas? Pergunta difícil, né? É difícil. Porque João Batista foi o único profeta que viu o cumprimento da profecia. Porque todos os profetas antes de Cristo profetizou a vida do Messias. E João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o profeta. Então, por isso que ele é o maior, porque ele profetizou e ele viu a profecia se cumprir, que foi a vida do Messias. Então, ele vivia uma vida de forma até estranha, como diz o texto, vivia no deserto, vestido de peles de camelo, comia gafanhotos com mel silvestre. Você já comeu? Só o mel, né? Gafanhoto? Não. Então, ele vivia no deserto, orando, buscando, desde criancinha. Ele era levado pelo Espírito ao deserto. Desde praticamente 5 anos, 6 anos de idade, ele fugia para o deserto para orar. Pode uma coisa dessa? Uma criança de 5, 6 anos já ter consciência da necessidade de orar, de clamar, de interceder. E quando ele atingiu a sua idade adulta, ele saiu pregando o Evangelho, o princípio do Evangelho, o pré-Evangelho, né? Não tem pré-primário, tem pré-Evangelho. E versículo 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, às vezes a gente pensa que o homem de Deus é bobo, né? É muito humilde, ele é muito sereno, calmo, pensa que o homem de Deus é bobo. O profeta João Batista, quando viu aqueles fariseus, saduceus, homens importantes, a elite religiosa de Israel, ele não deixou se enganar, ele disse: raça de víboras. Imagina se nós reunirmos a cúpula dessa cidade aqui, reunir eles aqui e chamar eles de víbora, de lobos. É por isso que cortaram a cabeça do João, você está entendendo, né? Porque cortaram a cabeça dele, porque ele falava a verdade nua e crua, né? Mas ele disse: vocês acham que vocês vão escapar do fogo do inferno? Não vão, não. Não é porque vocês estão vindo batizar aqui que vocês vão escapar do fogo do inferno. Vocês têm que mudar o coração, vocês têm que se converter de verdade, está entendendo? Não que ele está dizendo que eles iam para o inferno, mas ele está dizendo que as pessoas não escapam do juízo de Deus porque fingem uma conversão. Nós não podemos fingir uma conversão. E o juízo de Deus é muito sério. Se você não acreditar que o juízo de Deus é sério, você vai lá no Nepal agora e vê o que está acontecendo na Terra. Está entendendo? Porque o ano passado, numa ocasião igual a essa, foi feito uma das maiores festas na Índia, em toda a Índia, em Nepal e em toda a região, sacrificando animais para os seus deuses. E um ano depois, esse terremoto de uma extensão que eu acho que no nosso tempo jamais foi vista, 9,6 na escala Richter, e a terra foi tão abalada, mas tão abalada, que hoje tem 1 milhão de desabrigados, 1 milhão de pessoas desabrigadas. E para testemunho, alguns não sabem, mas nós temos uma igreja lá, Missionária Unida, e o pastor conta que naquele momento do terremoto eles estavam na igreja no culto, 71 pessoas no culto e nenhuma morreu. Uma creche da igreja ao lado com 45 crianças, nenhuma morreu. Pastor, 71 pessoas que não estavam na igreja morreram. 71 que não estavam, e só estavam 45? Não, 45 são as crianças. As crianças na creche. Que não estavam na creche, estavam na igreja também. Então, conclusão: igreja é lugar seguro.
na igreja não morreram. E essas crianças ficaram, muitas delas, sem pais, né? Porque os pais estavam trabalhando, estavam na rua, e etc, etc. Então, mas agora está havendo uma perseguição muito forte dos cristãos, porque os indianos estão culpando os cristãos pelo terremoto, né? É interessante, você vai ler na Bíblia que mesmo que Pedro, Tiago, João, os apóstolos, foram culpados também, foram considerados culpados por toda a situação que estava acontecendo em Jerusalém e região. Os próprios servos de Deus ainda são considerados culpados pela bagunça que está acontecendo, pela confusão, né, que as autoridades incompetentes provocaram, produziram. Agora, geralmente é assim. Então, João fala assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos. Você sabe que o que João está aqui contrariando é essa questão da tradição, né? Porque temos por pai Abraão, ou seja, nós somos hebreus, somos filhos de Abraão, nós nascemos de um sangue hebreu, nós somos filhos de Deus, porque nós somos de um povo escolhido de Deus. O meu pai serviu a Deus, minha avó serviu a Deus, meu bisavó foi um homem de oração, meu tataravó tem descendência católica, ou cristã, ou judaica. É isso que João está dizendo. Olha, não fique pensando porque você é de uma tradição cristã, ou de uma tradição de um povo considerado especial, escolhido de Deus, que Deus vai te salvar, não. Você tem que tomar a sua decisão, você tem que ter a sua fé. É você e Deus, né? A responsabilidade é pessoal, a fé é pessoal, né? E depois ele diz: já está posto ao machado a raiz de todas as árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui está falando da reprovação de Deus, aquelas pessoas que não produziam bom fruto. E produzir bom fruto aqui fala sobre servir a Deus, obedecer a Deus, temer a Deus, amém? Porque essa é a causa. Quando você ama a Deus, quando você tem princípios cristãos, por causa da sua crença, por causa da sua fé, da sua esperança, da sua submissão aos ensinamentos de Deus e de Cristo, evidentemente o seu comportamento é diferente. E pelo aquele testemunho, aquele comportamento, né, você vai produzir bons frutos. Você vai agradar a Deus. Isso é produzir bons frutos, ok? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com água é para arrependimento. Diga, para arrependimento. Em outras palavras, João estava dizendo assim: quando você aceitar o batismo das águas, você está dizendo, eu preciso me arrepender. Não é que você já se arrependeu 100%, é para você começar a se arrepender. As pessoas dizem: eu vou me batizar porque já me arrependi de todos os meus pecados. Na verdade, a gente já se arrependeu de viver para o mundo, de viver egoísta, de viver só para si. É lógico que o arrependimento tem o seu princípio, tem o seu começo. Mas se você estudar bem esse assunto, você vai perceber que João está nos chamando para uma vida de arrependimento. Por quê? Porque o Senhor vai voltar, o Senhor vai vir e vai nos batizar com o Espírito Santo e fogo. Fogo aqui é poder, viu, irmãos? Fogo aqui é poder, é força, é autoridade, é uma graça de Deus para nos fazer viver uma vida fortes espiritualmente, amém? Então nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo depende da nossa disposição de arrepender. E arrepender nada mais é dizer assim: Deus, o Senhor está certo, eu estou errado. É isso. Isso é que é o princípio do arrependimento. É quando você confessa: Senhor, eu preciso de Ti, eu não vivo sem Ti, Tu és tudo para mim, Tu és o meu Senhor, meu Salvador. Eu preciso do Senhor para perdoar os meus pecados,
para me libertar da opressão maligna, para me ajudar a viver uma vida abençoada, uma vida feliz nessa terra, nesse mundo. Esse é o princípio, essa é a oração para arrependimento. Eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Sem Ti, Senhor, eu não posso viver. Até posso, mas não quero. Amém? Então isso é o arrependimento. E o verso 12, a quinta verdade desse texto: a sua pá ele tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui está falando de uma vida purificada, né? Ele limpará completamente a sua eira. Vocês sabem o que é eira? Eira, em Minas Gerais, se chama de terraço. Como é que vocês falam? É onde joga os grãos para poder... Terreiro, muito bem. Minas Gerais é terreiro. Na Bahia é terreiro também? É terreiro, né? Chama de terreiro, tá ligado? A gente fala, minha mãe sempre falava, vai lá no terreiro. Eu nunca falava, como é que a gente fala hoje? Quintal? Quintal, né? Fala quintal, mas Manadim falava terreiro. Porque até na Macumba é terreiro também. Mas... o terreiro é onde era uma terra bem batida, né? Hoje é tudo concreto, na verdade, mas na época era uma terra bem batida e tal, por isso chamava terreiro um quadrado, onde limpava o feijão, né? Onde limpa os grãos, o milho, o trigo. Então ele vai limpar, ou seja, ele vai tirar a palha. Aqui está falando da nossa vida. Tem dois sentidos aqui: limpar a eira, limpar o terreiro. Tem dois sentidos. Uma é o pessoal, diga pessoal. Então Deus está falando que Ele vai começar a tirar os pecados da sua vida, começar a tirar as carnalidades da tua vida. Ele vai começar a fazer uma limpeza interior no seu coração, vai te ajudar a ter prazer em fazer o bem, em fazer o certo, em viver uma vida sagrada, uma vida santa para Deus. Deus vai começar um processo, nada é repentinamente, ninguém consegue limpar uma eira em instantes, é um processo. Então, primeiramente, a ideia é que Deus vai limpar nossa alma, nossa vida, vai começar um trabalho de purificação no nosso coração. E a segunda ideia é realmente a limpeza, né, demográfica do povo. Deus vai começar a separar os ímpios dos pecadores. Uma separação evidentemente espiritual falando, porque não é ainda fisicamente, mas vai acontecer em algum momento. Deus vai fazer isso. Jesus vai voltar, vai arrebatar o seu povo, a sua igreja, vai separar o joio do trigo. Essa palavra, essa promessa tem outras referências em que Jesus vai voltar e vai separar aqueles que são seus, e então o mundo será julgado com justiça. Então, por essa razão nós temos que nos batizar, porque conforme disse João Batista, nós estamos batizando para mostrar o nosso arrependimento, ou seja, a nossa disposição de servir a Deus, de obedecer a Deus, de ter uma crença no Evangelho, na Palavra de Deus, onde nós estamos realmente decidindo viver para a glória de Deus. Amém? Então, as 5 verdades nesse texto. A primeira é que nós temos que fugir da ira vindoura, nós temos que fugir da ira de Deus. É certo, é bíblico, nós temos que escapar do fogo do inferno. A segunda coisa é que nós temos que produzir bons frutos, nós temos que produzir frutos de arrependimento, nós temos que nos arrepender e nos converter de coração a Deus, não por medo, que é o contexto aqui, não por medo, mas realmente por fé, esperança e por amor. E a terceira coisa é que Deus vai fazer um julgamento para aqueles que não produzem o bom fruto. Deus vai julgar. A quarta coisa é que nós nos batizamos para arrependimento, para uma vida de arrependimento, na esperança de receber a plenitude do Espírito Santo, uma vida cheia da presença de Deus, do poder de Deus, uma vida abundante. A quinta verdade é que Ele está fazendo uma limpeza, uma purificação na nossa alma, no nosso coração, e está trabalhando dentro de nós. Aquele que começou com a obra em vós há de terminar até o dia final. Então Deus está realmente trabalhando. E a quinta verdade é que Ele vai completar, Ele vai limpar completamente essa ira, vai queimar a palha e vai deixar o trigo, né? O trigo que é o fruto puro. Vamos ser purificados, amém?
para servir a Deus numa outra vida, na verdadeira vida. Amém? Porque essa vida é provisória, mas a próxima é eterna. Amém? Tudo aqui é um processo, tudo aqui é um estágio, tudo aqui é uma escola. Amém? A formatura mesmo vai ser lá no céu. Amém? E o exercício da nossa vida, o exercício daquilo que nós temos, que somos, nossos talentos, nossas qualificações, o exercício, a prática, a verdadeira vida, irmãos, não vai ser aqui, é na próxima vida. Tenha fé e esperança. Se você fosse um Deus inteligente, com poder de vida eterna, inteligente, sábio, com poder de vida eterna, realmente você ia criar um povo para primeiro testar e depois usar. Amém? Então aqui nós fomos criados para ser testados. A vida é um grande teste. A verdadeira vida que nós vamos viver ainda vai acontecer. O melhor ainda está por vir. Tá bom? Amém? Mas tem que aprender aqui. Amém? Vamos chamar, mas você tem que aprender aqui. Amém? Amém. Cadê os pastores? Mais uma observação aqui, pastor.